paz do Senhor Jesus, meus amados, uma boa noite, abençoada por Deus. Estamos aqui hoje com mais uma convidada, que nem na semana passada a gente teve o pastor Paulo aqui de convidado do Ministério Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. E hoje estamos com a nossa convidada de honra, a missionária Carol. Amém? Hoje ela vai trazer uma palavra abençoada para os nossos corações. Ela já é uma pessoa muito abençoada por Deus. Já aí ministra as palavras, dirige o culto na quarta-feira no nosso ministério Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Uma mulher muito usada por Deus. E hoje ela está aqui com a gente no canal e vai deixar uma palavra para os nossos corações no dia de hoje. Amém? Amém, missionária Carol? Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero deixar hoje para os irmãos uma palavra que fica em Mateus, no seu capítulo 14, do seu versículo 22 ao 36. Para quem não conhece, né, Mateus ele fica depois de Malaquias, tá bom? E ele fica antes de Marcos, tá bom? Então vamos iniciar a leitura pelo título também da palavra, que vai falar Jesus anda por cima do mar. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Eu vou ler somente até aqui, irmãos, amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, né, creio que é uma palavra muito conhecida sobre as nossas vidas, né? Aí nós vimos falar várias vezes sobre Pedro andando sobre as águas, onde vimos diversas vezes falar sobre quando Jesus, ele pediu para que os discípulos fossem para outra banda e que o mar havia se agitado. Mas eu creio que hoje sobre essa palavra eu quero deixar uma reflexão para os irmãos, aonde que nós venhamos nos enxergar como aqueles discípulos naquele momento. Aonde Jesus, ele deu uma ordem. A Bíblia escreve que Jesus, ele vai orar e fala para que os discípulos fossem sozinhos, entrassem no barco e fossem para o outro lado. Então Jesus, ele deixa primeiramente um decreto para aqueles discípulos dele, onde ele fala que eles deveriam chegar ao outro lado. Então a ordem desde o início de tudo foi que eles fossem para o outro lado. Então Jesus, ele deixou a garantia para eles que eles iriam chegar. Porém, como qualquer ser humano, como qualquer pessoa, o medo perante as frustrações, perante as coisas do dia a dia, perante as ondas do mar, fazem com que a gente venha ter medo das coisas, medo às vezes do chamado, medo às vezes da ordem do Senhor. A Bíblia escreve claramente que naquele momento os discípulos, eles até obedecem, eles entram no barco e então começam a ir para o outro caminho, começam a ir para o outro lado, porém no meio do caminho vai dizer que o vento se levanta e as ondas começam a vir e o barco começa a mexer para um lado, mexer para o outro e aquilo começa a assustar aqueles discípulos. E se a gente for comparar com a nossa vida hoje em dia, nós vamos perceber que não é diferente. O Senhor ele nos dá uma ordem, nos dá um chamado, o Senhor peça que nós possamos fazer algo na sua presença. E muitas das vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e começamos a ver as ondas se agitar. Nós começamos a ver muitas das vezes o vento soprar forte sobre as nossas vidas. E é aí onde a gente começa, por muitas das vezes, a ficar com medo, assim como aqueles discípulos estavam. Às vezes as ondas do mar e o vento fazem a gente enxergar os problemas de uma forma tão grandiosa, aonde nós não enxergamos a grandiosidade do nosso Deus naquele momento. E mesmo os discípulos estando andando com Jesus todos os dias, conhecendo os milagres, sabendo que Jesus poderia acalmar o mar, sabendo que Jesus poderia fazer tudo aquilo para salvá-los, mesmo assim eles ficaram com medo. Mesmo assim, eles temeram naquele momento. E a Bíblia descreve claramente que aqueles discípulos começaram a ficar apavorados. E se você for olhar hoje, principalmente para os dias de hoje,
nós vemos muito isso acontecer. O Senhor nos dá um chamado, o Senhor nos dá uma ordem de ir para o outro lado. Ele garante que nós vamos chegar lá, que esse é o nosso ministério, esse é o nosso chamado. Mas muitas das vezes nós começamos a olhar para o lado e falar, meu Deus, são coisas que vão acontecer no dia a dia, que começam a desanimar. Pode ser muitas vezes uma palavra que veio sobre a sua vida, pode ser muitas vezes um olhar, pode ser muitas das vezes uma situação financeira. Coisas que comecem então a mexer no nosso medo, a mexer com aquela parte ser humana que nós temos. E mesmo nós sabemos quem é o nosso Deus, mesmo nós sabemos que o nosso Deus ele é aquele que guarda, que protege, que faz, que já faz vários milagres nas nossas vidas, nós começamos muitas das vezes a temer. E aqueles discípulos, eles sentem o medo naquele momento perante as adversidades. E eu não sei como você está aqui hoje, como que muitas das vezes a sua vida, né, que aconteceu, se você está passando por frustração, um medo, mas que hoje você vem entender que essas frustrações fazem parte, que esses medos fazem parte para testar a nossa fé, para testar muitas das vezes o nosso caminho no Senhor. A Bíblia é bem clara em descrever que nem tudo será rosas para nós cristãos, que vai haver muito de frustração, de dificuldade, mas o importante é estarmos com os olhos focados em Deus ao ponto de que nós não vamos achar que as ondas são maiores do que o nosso Deus, que as frustrações, que os problemas do dia a dia são maiores do que o nosso Deus. O erro naquele momento daqueles discípulos não foi ter medo porque era humano, mas foi começar a focar tanto no mar, tanto nas ondas, tanto no vento, tanto nas frustrações daquele momento, aonde eles começaram a duvidar, a temer pelas suas próprias vidas. E naquele momento ele escreve que Jesus, ele vê naquela situação, porque o nosso Deus, irmãos, ele vê tudo. No mesmo momento que Jesus estava naquele monte, ele ainda estava olhando e vendo os seus discípulos. Tanto que a Bíblia escreve que quando eles começaram a se apavorar e ficar com medo, Jesus ele vem andando por cima das águas para encontrar eles. Então na nossa vida não é diferente, a gente fica com medo, a gente fica desesperado, a gente pensa que Deus não está nos vendo, que nós estamos sozinhos nessa situação, mas Jesus ele está sempre nos vendo. Deus está vendo todo dia nossas frustrações, nossas dificuldades, nossos medos do dia a dia, mas o Senhor está sempre ali disposto a vir nos socorrer quando nós precisarmos. E a Bíblia escreve claramente, então, que naquele momento de frustração, de desespero, de medo, Jesus ele vem andando por cima das águas e os discípulos pensam, é um fantasma, é um espírito que está vindo sobre nós. E naquele momento eles falam, Jesus, né, se é você mesmo, que você então, né, fale conosco, dê um sinal, porque o medo fez eles perderem tanto conhecimento de quem era Jesus, tanto conhecimento de que ele dava todos os dias, que fez eles não enxergarem Jesus naquele momento. E o medo na nossa vida faz que a gente não enxergar Deus na nossa frente. Muitas das vezes as frustrações, você começa a olhar para um lado para o outro e você não consegue mais enxergar Deus. Somente as ondas, somente as frustrações, somente o desespero. E isso faz muitas das vezes com que as pessoas elas acabam se afundando naquilo porque elas não conseguem enxergar o Deus que elas servem. Elas não conseguem enxergar o Deus que pode socorrer ela naquele momento. E aqueles discípulos estavam vendo justamente esse momento. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que um deles teve um ato de ousadia. Pedro, a Bíblia escreve que ele fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, então permitas que eu vá até o Senhor andando por cima das águas. E essa parte, irmãos, é muito interessante porque as pessoas julgam muito Pedro porque ele afundou, mas a fé que ele teve, a atitude que ele teve naquele momento, foi uma atitude de fé. E ele falou o quê? Sim, então, é o Senhor que eu posso dar por cima das águas. Quem aqui, né, já não tentou andar por cima das águas, ou quando pisou em algo sobre as águas, afundou? Todo mundo. Mas a palavra ela é tão grandiosa a ponto de a gente entender que a fé pode nos levar por cima dos nossos problemas, por cima daquilo que nos dá medo, daquilo que nos aflige. E naquele momento, o medo de Pedro, assim como dos discípulos, era afundar, era estar sobre debaixo daquele mar. Mesmo ele sendo um pescador e tendo conhecimento, ele depositou a sua fé em Jesus. E naquele momento ele escreve que Jesus falou, então venha. Então Jesus ele falou, se essa é a sua fé mesmo, então que você ande sobre as águas. E eu acho interessante porque Pedro ele escreve que ele andou sobre as águas. Ele é o único homem, tirando Jesus, que andou sobre as águas, que teve a experiência dessa de poder viver esse milagre extraordinário. Então Pedro ele anda sobre as águas, mas aí então a Bíblia escreve que o vento começa a soprar. Então quando o vento começa a soprar, ele deixa o medo entrar novamente. E é isso, irmãos, que acontece. A gente deposita a nossa fé no Senhor, a gente começa a dar nossos passos, né, na presença do Senhor, caminhando, mas aí vem o vento que a gente acaba perdendo o foco. Porque se Pedro continuasse com o foco em Jesus, caminhando, ele chegaria até Jesus. Mas como ele tirou um pouquinho a visão para olhar para o vento, para o mar, ele acabou afundando. Então, para nossas vidas,
Não é impossível viver por cima das frustrações, por cima do que tá hoje te aprisionando. Pode ser que hoje você fale assim, olha, eu tô sobre uma depressão, eu tô muitas das vezes frustrado, eu não sei como passar sobre isso, mas junto com Jesus, olhando para Jesus, com o foco em Jesus, você vai conseguir caminhar por cima desses problemas. Mas quando você tira o foco de Deus, você começa a tirar o foco das coisas que são de Deus, você começa a afundar espiritualmente, ao ponto que os seus problemas vão parecer maiores. Nós sabemos que naquele momento, entre Davi e Golias, Golias de fato era grande, mas o Deus que estava com Davi era muito maior. Então o problema não está no quão grande o seu problema é, ou quão poderoso ele parece ser perante você. A questão está em quem você está confiando, em quem você está achando que é maior, ou o seu problema, ou o seu Deus. Então a escolha está nas nossas vidas. Hoje, perante o que você está passando, frustrações, problemas financeiros, seja sentimental, seja um problema muitas das vezes espiritual, como esteja padecendo espiritualmente, independente do que seja, que hoje você venha focar no nosso Deus, o Deus que salva, o Deus que faz milagres, porque a Bíblia escreve que quando Pedro, então ele começa a afundar, Jesus ele não deixa ele ali e fala, não, você perdeu a fé, então eu vou te abandonar aí, mas Jesus ele estende a mão e levanta Pedro. Então, irmãos, eu sei que muitas das vezes com as frustrações, quando a gente tira um pouco o foco de Deus, vem aquelas questões, o medo, a angústia, a depressão. Essas são coisas normais do ser humano, mas a diferença está no quê? É você entender que quando você precisar, você estiver se afundando, você pode clamar por alguém. Porque a Bíblia escreve que Pedro, ele clama para que Jesus o salve. E isso é importante nós estarmos entendendo. Quando nós estivermos ali se afogando, muitas das vezes em tristeza, em mágoa, em sentimentos ruins, que você possa clamar por aquele que pode fazer. Não é o seu vizinho que pode fazer, não sou eu que posso fazer, não é o pastor que pode fazer. Quem pode realmente te salvar, mudar a sua situação é Jesus, é Deus. Então, não sei como você está hoje, como você está vivendo, mas se você se encontra se afundando espiritualmente, sentimentalmente, independente de qual área seja, que hoje você venha clamar a esse Deus que pode salvar. Que hoje você venha clamar a esse Deus que pode realizar. Porque assim como ele fez há 2000 anos atrás, que sejam esses milagres, ele continua fazendo. O nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus, ele ainda é eterno, ele ainda é maravilhoso, ele ainda é misericordioso e ele ainda salva aquele que pede. A Bíblia é clara descrevendo que quando nós buscamos, nós o encontramos. Mas para nós encontrarmos, nós temos que buscar, nós temos que ter atitude. A Bíblia escreve que pedir e dar-se-vos-á. Então, para que seja dado, para que seja transformado na sua vida, você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que abrir seu coração para o Senhor, para que Ele possa trabalhar no seu coração. Muitas das vezes nós queremos tanto sair desse mar, desse vento que nós estamos vivendo, mas nós não temos a coragem de falar, Senhor, eis-me aqui, toque em mim, Senhor. Eu abro meu coração para que o Senhor possa trabalhar. Muitas vezes nós estamos assim, nosso dia a dia a gente fala, eu falo com o psicólogo, eu falo com um amigo e parece que nada se resolve, a angústia fica no meu coração, mas é porque Deus, ele tem o tamanho certinho para o buraco que se encontra no seu coração. Somente Deus pode preencher aquilo que muitas das vezes o ser humano não pode. Então, hoje sobre a sua vida, que você possa abrir esse espaço, abrir esse coração para servir esse Deus maravilhoso. Nós que estamos no caminho do Senhor há anos, nós sabemos que tudo que o Senhor faz em nossas vidas, não temos como pagar um dia a Ele, como agradecer a Ele, mas não por interesse, por barganha, mas porque assim como Ele foi na vida de Pedro, quando nós clamamos, Ele nos socorre. Quando nós precisamos, Ele nos ajuda. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele nunca vai mudar. Enquanto nós estivermos na terra, se o Espírito Santo estiver na terra, o nosso Deus vai ser o nosso advogado, para nos ajudar, para nos auxiliar, para ser aquele que alivia o fardo nas horas difíceis. Então, através dessa palavra, nós podemos aprender o quê? Que nós devemos focar em Jesus, ter o nosso foco somente nas coisas de Deus, somente em Deus, para que Ele possa trabalhar em nossas vidas, no medo. Muitas vezes você olha e fala assim, eu não sei o que fazer. Mas às vezes, nesse deserto que está passando, nesse momento de mar, de vento, é aí que o Senhor vai trabalhar sobre a sua vida. Então, às vezes, você tem que passar por isso, mas você vai passar focado em Jesus. Porque a Bíblia escreve, quando você está muito fardo, muito pesado aos seus olhos, o Senhor está aqui para te ajudar a passar por esse fardo, te ajudar a passar por essa situação. Então, é bem clara, aquele que quer servir a Jesus, que tome a sua cruz e o siga. Então, a cruz, irmãos, não pode ser cortada, porque no grande dia nós precisamos daquele pedacinho para chegar no céu. Então, a gente tem que passar por frustrações, a gente tem que passar por vento, por tempestades, assim como aqueles discípulos passaram. Mas a certeza que nós temos é que com Jesus nós vamos chegar para o outro lado, amém? Eu quero agradecer em nome de Jesus Cristo e agradecer também ao irmão que me convidou, amém? Amém.
Queria agradecer a missionária Carol por ter aceitado o convite de estar vindo aqui hoje, participando do canal, desse propósito que Deus colocou no meu coração. Peço aos amados, aqueles que ainda não fazem parte do canal, que se inscreva, que compartilha, para que as palavras de Deus ela venha chegar aos corações daqueles que necessitam, aqueles que precisam. E quem são aqueles? São todos nós, porque todos nós necessitamos. Como a palavra hoje mesmo disse, né? Muitas das vezes o inimigo ele vem se mostrando gigante nas nossas vidas. Por quê? O que ele quer fazer nas nossas vidas? Ele quer demonstrar que ele é maior, ele quer demonstrar ali força, mas temos Deus ao nosso lado, temos Deus a quem pedir socorro. Então, se você está com a fé fraca, se você está frio, busque mais a Deus, se entregue mais a Deus, que Deus ele nunca deixou de olhar nem por mim, nem por você, nem por ninguém que está neste mundo. Amém, meus amados? Como eu já disse, né? A missionária Carol foi a convidada de hoje. Na semana que vem a gente vamos ter outra convidada, né? Vai ser a diaconisa Maiara, vai trazer a palavra, minha esposa. E eu peço aos irmãos para que compartilhem, para que curtem, que comentem. Quem quiser oração, coloca lá no comentário, orações, que está pedindo oração, pode colocar no comentário, pode colocar lá, que vai estar em todas as nossas orações aqui nesse canal, tá bom, meus amados? Deus abençoe a cada um de vocês, uma ótima noite e um ótimo final de segunda-feira, uma ótima semana, que Deus abençoe grandiosamente, não só a minha, mas a nossa vida. Amém? Deus abençoe a cada um de nós. Amém.